a bênção dele sobre a nossa vida. Amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua bondade sobre a nossa vida, Pai, porque em todo tempo o Senhor é bom, Pai, e a tua misericórdia, ela está estendida sobre a nossa vida, Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor Deus. Abençoa agora esse tempo que nós estaremos na tua presença, como igreja do Senhor, Pai. Nós não temos proximidade, mas nós somos um corpo, Senhor Deus, em Cristo Jesus, unidos, Senhor Deus, para a glória e louvor do teu santo nome, Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão assistindo, Senhor Deus, que se conectaram, Pai, e que em nome de Jesus estão colocando as suas vidas diante do teu altar, Pai. Alcança, Senhor Deus, esses lares, essa casa, cada família, Senhor Deus, e a tua bênção, Pai, esteja sobre eles, Pai. Nós abençoamos esse momento e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Vamos... Tá travando. Oi? Tá travando. O quê? A live. É? É a internet, é muita gente. Então, de vez em quando, irmãos, dá uma travada na live, isso é em função da internet. Então, sempre dá esse problema, a gente já verificou as conexões, está tudo ok, é realmente o volume de pessoas, amém? Então vamos continuar dando o nosso prosseguimento à nossa palavra. Amém. Graça e paz, meus queridos, Deus abençoe cada um de vocês, né? Que o Senhor venha usar as nossas vidas para que de alguma maneira a gente possa se encher desse poder do Espírito Santo, né? Que possa alcançar os corações de vocês, em nome de Jesus. Eu vou ler 1 Coríntios 2. Quem tiver com a sua Bíblia, é 1 Coríntios 2, carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Bom, lá. Eu vou ler do 1 e o 2, depois eu vou pular. Depois para o 5 e do 5 eu vou pular para o 7, tá bom? Vamos lá. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Pulando para o 5. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pulando para o verso 7. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não o entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, irmãos, muitos questionamentos sobre o que está acontecendo no nosso mundo, né? E muitas coisas a gente não vai ter respostas imediatas, né? A palavra de Deus fala que nem olhos ouviu, nem ouvido, nem mente imaginou o que Deus tem preparado para nós. Para quem? Para aqueles que o amam. Então, que vocês não esmureçam pelo amor do Senhor, que vocês lembrem do que Jesus fez na cruz por nós, né? Porque Ele garante aqui que o que tem preparado para nós, para aqueles que o amam, a gente nem imagina, né? Então, se Deus está permitindo isso no planeta, na nossa cidade, em todo lugar, a gente tem que se apegar a essas palavras que nos dá esperança, como eu falei da outra vez. Eu sempre estou lendo algo que fale isso comigo, para que a gente possa continuar firme com o Senhor. Mesmo assim, ó, na distância, a palavra de Deus garante que onde tiver 2 ou 3 reunidos, né, Ele estará presente. Então eu creio que Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele está com o seu Espírito Santo passando por todas as vidas que estão nesse momento conectadas com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês, que essa palavra venha dar mais um ânimo para mais uma semana, né, de confinamento, de indecisões, de questionamentos. Que o Senhor alcance o coração de cada um de vocês. Amém? Vamos orar?
Feche os seus olhos, nós já colocamos diante do Senhor, mas eu quero consagrar ao Senhor mais uma vez esse momento e logo em seguida a gente vai louvar o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, que a cada vez, Senhor, ela nos dá esperança, Deus. Amém, Jesus. Ela, Senhor, cada vez ela nos prova, Senhor, que a Tua palavra é verdadeira e eficaz, Pai, nas nossas vidas, ó Deus. Eu sou grata a Ti, Deus, pelas nossas vidas, porque nós podemos confiar naquilo que Tu nos diz a cada dia, Deus. Que o Senhor venha usar grandemente, Senhor, a vida do pastor. Amém. Que o Senhor venha, Senhor, falar com os corações, com todas as pessoas que estão conectadas, ó Pai, através do louvor que separamos para Ti, Senhor, porque tudo, Deus, é para honrar a Ti, é para glorificar o Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti esse pequeno tempo que estaremos conectados com nossos irmãos, aqueles também que não conhecem a palavra de Jesus, que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, que o Senhor possa de alguma maneira levar conforto, Senhor, aos corações, Senhor, levar paz, tranquilidade, Senhor, em meio a tantas situações difíceis, Senhor, tantos questionamentos, tantas dificuldades, Senhor, mas nós cremos que nem olhos ouviram, que a gente não imagina, Deus, o que o Senhor tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Eu consagro a Ti esse momento em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meus queridos. Amém, Jesus. A Vitória vai colocar o nosso louvor agora. Que Pastor você seja Kleber, abençoado. Pastor Joel Malvares, maravilhas de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Os reinos se abalam, glória a Deus. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, guarda em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, guarda em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, guarda em misericórdia, justiça e
obrigado, Jesus, por esse tempo de adoração, Pai. Muito obrigado por esse tempo de louvor, Deus, na Tua presença, Senhor Deus. Te agradecemos, Jesus. Abençoamos por glorificar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, pode ser que para alguns aí esteja travando, mas vamos continuar aqui, vamos seguir. Irmãos, eu quero deixar um recado para vocês, muito importante, né? Que a gente não pode deixar de fazer. O que é? É a ceia do Senhor, irmãos. A nossa ceia será realizada no próximo domingo. E como é que nós vamos fazer essa ceia? Irmãos, nós vamos fazer também da mesma forma como que nós estamos fazendo o culto. Você aí na sua casa vai separar um pouquinho de suco de uva, um copinho de suco de uva e também cortar um pedaço de pão. Você vai estar com pão e também com suco de uva, e nós aqui vamos estar ministrando a ceia para você. Da mesma forma com que nós fazemos na igreja, nós estaremos também fazendo aqui via internet. Irmãos, estaremos abençoando os elementos, lendo a palavra do Senhor, e em comunhão juntos nós estaremos participando do partir do pão também, e também celebrando a ceia do Senhor para a glória de Deus, amém? Então não perca a próxima transmissão no domingo, né? Nós estaremos na quinta aqui às 20 horas e também no domingo a partir das 19h30, só que domingo 19h30 é a nossa ceia, amém? Então esteja aqui conosco em nome de Jesus. Nós queremos que você participe conosco nesse momento da ceia do Senhor. Se nós estivermos aqui alguma novidade durante a semana, alguma mudança, nós estaremos comunicando nos nossos canais, né? Tanto para a nossa liderança também, como também no Facebook, Peniel Vila Belmiro, ou também no Instagram, que é Peniel Vila Belmiro. Amém, meus queridos? Quero compartilhar uma palavra com você. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 1. Irmãos, é um culto da família e eu quero falar com vocês sobre família. Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Vontade de ouvir vocês falarem. Eu vou falar assim: quem achou, dá um glória a Deus. Ouvir a igreja, glória a Deus, que maravilha. Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Amém? Irmãos, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Feche seus olhos. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, porque nós cremos que ela é viva e ela é eficaz, Senhor Deus, e ela é poderosa, Senhor Deus, para alcançar os corações nessa noite. Em nome de Jesus, abençoe esse momento, Pai, que nós entregamos e consagramos ao Senhor, Pai, que seja uma palavra do teu coração ministrada aos nossos corações, Deus. Te agradecemos por esse momento e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, eu quero ministrar, falar sobre a nossa família e utilizar como base esse texto aqui de Jó, em que ele traz todo um cuidado para a sua casa e todo o cuidado para a sua família. E hoje nós estamos aqui trancados, né? E pensando exatamente nisso, irmãos, como cuidar, num cuidado com a nossa casa e no cuidado com a nossa família. Irmãos, hoje a nossa preocupação é o quê? Com a nossa casa, com a nossa família, também com os nossos irmãos, que são a nossa família na fé, e por amor que nós temos também. Mas, irmãos, nós precisamos também olhar para dentro de casa e cuidar dos nossos irmãos, e eu digo isso em todos os sentidos, irmãos, tanto no âmbito espiritual, como também no nosso plano terreno, irmãos, pensando fisicamente, mas também espiritualmente, porque muitas vezes nós estamos preocupados
só com o tratar físico, irmãos, e quando nós precisamos também ter o cuidado, ter o tato no tratar espiritual. E é isso que eu quero te chamar a atenção, né? A palavra do Senhor diz que Jó, ele era um homem reto, que temente a Deus, ou seja, íntegro, né? E que se desviava, sincero, e que se desviava do mal. Irmãos, pensando em retidão, hoje, irmãos, nós vemos que nós vivemos num país corrompido, um país que muitas vezes, irmãos, em meio ao caos, fica pensando em posicionamento, quem está falando a verdade, quem é melhor, quem é pior, qual a projeção isso dará para a próxima eleição. Irmãos, e a retidão do ser humano, né, a integridade, a sinceridade, o amor ao próximo, ele tem que estar muito acima dessas coisas, muito acima do nosso querer, do nosso ego, da nossa vontade. E nós ficamos vendo, irmãos, muitas vezes uma batalha política em meio ao caos, uma briga, né, que não existe uma união de forças, né, para auxiliar a população. Muitos pais de família, prestadores de serviço, irmãos, hoje um empresário, ele me ligou muito preocupado, irmãos, com toda essa situação, o que deve ser feito, qual o melhor caminho, irmãos, e a gente consegue ver, enxergar que muitas vezes, irmãos, as pessoas estão desesperadas e apavoradas, não querendo fazer alguma coisa errada, mas não sabendo para onde correr. Mas, irmãos, o Jó, ele era um homem que, em sua essência, em seu caráter, ele tinha retidão e integridade. Integridade vem da palavra inteiro, irmãos. Era aquele cidadão que ele era íntegro na sua essência, inteiro na sua essência, né? Bondade, amor, retidão. A palavra do Senhor diz que ele fugia do mal. Eu imagino essa cena, irmãos. O mal chegando por um caminho, Jó, ele ia por outro. Se ele percebesse que alguma coisa poderia contaminar o seu coração, ele fugia. Se ele percebesse que alguma coisa, algum tipo de assédio, seja ele qual for, né, moral ou assediando o seu caráter, ele percebesse, ele era aquele camarada que não queria saber, ele não negociava a sua integridade. Irmãos, e eu quero falar para você, não negocie, irmãos, seu caráter, sua integridade, a sua forma de agir, a sua fé, irmãos, não negocie. Hoje, irmãos, um dado que está começando a acontecer, mesmo que, irmãos, nesse confinamento muito pequeno, são as intrigas, brigas familiares, brigas dentro dos lares, irmãos, mulheres esposas, irmãos, sendo agredidas. Hoje teve um caso de uma menina na Riviera de São Lourenço, que ela pulou do 6º andar, irmãos. Então isso é muito grave, isso é muito sério. Por quê? Porque o confinamento, ele traz outros tipos de problemas que muitas vezes nós não conseguimos mensurar, que nós não conseguimos enxergar e ver aquilo que pode estar acontecendo com a nossa sociedade. Muitas vezes dentro da nossa casa, do nosso lar, está tudo bem, mas só que quando nós olhamos para a nossa sociedade, não vai muito bem, né? Mulheres sendo agredidas, né? Aumentando o número de agressões às mulheres, né? E, irmãos, nós temos que buscar esse número zero. Nós não podemos imaginar, pensar ou imaginar que ainda nos dias de hoje, né? Dentro das casas, as pessoas, elas se agridem fisicamente, irmãos. É um mal que tem que receber uma fuga, principalmente nesses momentos, irmãos. Jó era o sacerdote do seu lar, era aquele que tinha o comando em relação a toda a sua família, ao ensinamento, ao comunicar a palavra, ao levar a sua família, irmãos, à adoração. Ele era aquele cidadão que ele apresentava a sua família a Deus. Irmãos, e nesse momento, irmãos, de dificuldade, né? Nós temos nossos filhos, meus filhos estão aqui, minha esposa está aqui. Nós temos uma responsabilidade, eu e você, pai de família, de apresentarmos a nossa família ao Senhor, de colocarmos a nossa família nas mãos do Senhor, porque é Ele que cuidará da nossa casa, é Ele que cuidará dos nossos filhos, da nossa família.
O verso 5, irmãos, diz que Jó chamava os seus filhos para terem comunhão uns com os outros, ou seja, ele era aquele responsável por unir a família, por colocar a família junto em união, em comunhão. Era aquele que chamava Jó, santificava os seus filhos. Jó era aquele camarada que ele trabalhava na prevenção e não na reação. Ele imaginava, ele pensava assim, talvez os meus filhos, eles tenham pecado, talvez os meus filhos, eles tenham feito alguma coisa contra o Senhor. Então ele levantava de madrugada, orava por eles e pedia também perdão por eles. Olha só, irmãos, a vida desse homem, a preocupação que ele tinha com a sua família, a preocupação que ele tinha com a sua casa. Irmãos, nós temos que ter preocupação sim com a nossa família, com a nossa casa, com os idosos, com as pessoas que estão perto da gente, com as pessoas que podem ser contaminadas, com os nossos irmãos, com aqueles que estão passando necessidade. Irmãos, tem muitos irmãos que estão aí sem trabalhar e eles estão passando necessidade. São as necessidades básicas, que muitas vezes necessidade de se alimentar, e nós como igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos a essas coisas, irmãos, porque apesar de estarmos no confinamento, a vida, ela continua. Tem pessoas trabalhando, irmãos, tem pessoas aí indo para as indústrias, tem pessoas em supermercados, tem pessoas em farmácias, tem pais de família, mães que saem de casa, deixam seus filhos, porque tem que levar o sustento para casa, irmãos. Então essa era uma preocupação que nós enxergávamos em Jó, que ele gostava de reunir a sua família, seus filhos, ele fazia questão de eles estarem juntos, mas ele levantava de madrugada para orar por eles, e ele fazia uma coisa que é muito interessante, irmãos. Ele pensava, talvez os meus filhos, eles podem ter pecado, então eu vou pegar e vou sacrificar para o Senhor em favor deles. Para quê? Para evitar, irmãos, que pudesse vir algo da parte do Senhor contra os seus filhos. Então, irmãos, ele diz assim no finalzinho, na última parte do verso 5, talvez os meus filhos tenham pecado. Olha só, então a preocupação dele era com seus filhos também, com aquilo que seus filhos poderiam ter feito, irmãos. E isso é maravilhoso, porque nós conseguimos enxergar um pai com uma grande preocupação em relação aos seus filhos, irmãos. É necessário, irmãos, que nós, pais, sejamos exemplos também espirituais na vida dos nossos filhos. O que isso quer dizer? É aquele, irmãos, que sejam exemplos, que seus filhos possam enxergar em vocês pessoas também com retidão, com fé, com determinação, que tenham uma palavra, mesmo no momento da dificuldade, mesmo no momento da adversidade. Vocês não levam para suas casas uma palavra de medo, mas uma palavra de fé, uma palavra de esperança, porque você, pai, você, mãe, são aqueles que vão levantar uma voz dentro da sua casa com uma palavra de esperança. Vocês é que vão levantar, falar assim, eu estou aqui, eu sou pai, eu sou mãe, e aqui nós servimos um Deus, e eu quero dizer para você, que nada escapa do controle do Senhor, que Deus está no controle, e nós, como família, como filhos, não precisamos temer. Nós estamos aqui, colocando a mão no arado, orando, clamando a um Deus, aquele que nos dará a vitória. Quando você diz essa palavra para o seu filho, isso tem um poder muito grande, tanto para o seu coração, para tirar aquele temor, mas um valor espiritual muito grande, porque você, marido, você é o sacerdote do seu lar, a esposa do lar é a ajudadora, aquela que intercede, aquela que traz a sabedoria para o lar, aquela que suporta o seu marido também no momento da sua fragilidade, aquela que motiva, aquela que incentiva, aquela que abraça os filhos também, aquela que é cuidadora. Irmãos, a família nesse momento, ela precisa estar muito, muito unida. Amém. Muitas vezes a gente fica na casa, não tem às vezes o que fazer, porque, irmãos, é muito tempo dentro de casa. Mas nós precisamos sempre estar olhando para os nossos filhos ali, dando um abraço, dando um cheiro, dando um aperto,
dando um afago ali, para que ele possa se lembrar que você está ali. Mesmo aqueles que não gostam. Né, Vitória? Né? A Vitória não gosta muito, mas eu sempre estou lá dando um cheiro no cangote da Vitória, para ela se lembrar que eu estou aqui. Irmãos, mas faça isso, abraça, amassa eles, entendeu? Aperta eles, fala assim: olha, tem um braço forte aqui, ó, me protegendo, tem um braço forte aqui me amparando, aonde eu posso me escorar. Irmãos, é muito triste quando nós vemos que as famílias, elas estão muitas vezes afastadas, e quando o pavor, ele começa a tomar conta daquele que está regendo o lar, irmãos, a estrutura, ela pode ficar muito abalada. Nós precisamos ser exemplos espirituais em nome de Jesus. O Instagram deve ter dado uma caída. Continua no Facebook. Acho que o Instagram caiu, mas nós vamos tentar retomar aqui, meus irmãos. Provérbios, irmãos, 22:6, ele diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho ou da idade adulta, não se desviará da verdade. Irmãos, quando nós colocamos os nossos filhos no caminho do Senhor, quando nós colocamos os nossos filhos dando a direção correta, a palavra, irmãos, que eles devem seguir, o caminho que eles devem avançar, irmãos, quando eles chegarem da idade adulta, eles vão sempre se lembrar: meu pai, minha mãe me ensinaram corretamente o caminho que eu deveria seguir. Meu pai, minha mãe, eles sempre me ensinaram o caminho que eu deveria compartilhar com aqueles que estão comigo. Irmãos, muitas vezes é necessário disciplinar os nossos filhos. Às vezes as pessoas hoje, né, por causa de alguma repressão, né? Porque a mídia fala muito: não pode bater, não pode corrigir, não pode fazer aquilo. Irmãos, nós somos da época, irmãos, que a cinta cantava e o chinelo voava em nós. Irmãos, e nós estamos aqui inteiros, né? Firmes, amando os nossos pais para a glória de Deus, porque até aqui eles nos fizeram chegar, irmãos. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos colocar os nossos filhos no caminho, não permitir tudo pode, tudo tem que ser, tudo está liberado, né? Não pega nada, não tem nada a ver, eu protejo muito, eu permito muito. Irmãos, a palavra do Senhor é clara em Provérbios 19:18: castiga o teu filho enquanto há esperança. Sabe por quê? Porque vai haver um tempo, irmãos, que não vai ter mais esperança. Vai haver um tempo, irmãos, que nós não vamos conseguir mais corrigir isso. Vai haver um tempo em que nós não vamos conseguir mais, irmãos, retroceder nesse processo. Eles já estarão da idade adulta e nós não conseguiremos alcançar mais. Passaremos por dificuldade. Não tenha medo de discipliná-los. Irmãos, e muitas vezes disciplina não é só com a vara. Nós vamos falar da vara, mas não é só, mas é também com uma boa conversa, irmãos. É com sentar, com conversar, com olhar nos olhos, com direcionar. Irmãos, Deus é um pai, é o nosso pai, e Deus é o pai que ama os seus filhos. E qual o pai que ama, que não corrige os seus filhos? O Senhor nos corrige a todo momento, irmãos. Nós precisamos estar prontos para as suas correções. Muitas vezes nós não queremos ser corrigidos pelo Senhor. Muitas vezes nós não queremos que o Senhor dê aquele aperto lá, né, na porta lá, que dói, que machuca, irmãos. Muitas vezes nós ficamos doloridos, né, magoados com o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem. O Senhor, né, é isso aí, irmãos. A correção, ela é necessária. A palavra do Senhor diz em Provérbios 13:24: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. É logo cedo, irmãos, é desde pequeno. Eles precisam saber que você é o pai que ama e é um pai que corrige. É necessário também, irmãos, tomarmos uma posição. O pai, a mãe, precisa ter uma posição, precisa ter uma posição firme em Cristo Jesus. Eles, irmãos, a todo momento, eles estão lendo os seus atos. Os filhos, a todo momento, eles estão enxergando aquilo que você está fazendo. Irmãos, é
é impressionante quando muitas vezes eu olho, eu estou fazendo alguma coisa e estou lendo alguma coisa ou estou vendo alguma coisa, daí o Davi vem para mim, pergunta: pai, o que você está fazendo? Sabe por que ele pergunta isso? Não é porque ele quer saber o que eu estou fazendo, na verdade ele já sabe o que eu estou fazendo, ele só quer o quê? Uma confirmação, ele só quer verificar se aquilo que eu estou fazendo é de acordo com aquilo que eu estou falando. Não é aquela autoridade que nós víamos antigamente, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Negativo, irmãos. Você é um exemplo dentro da sua casa, você está sendo observado pelos seus filhos, eles estão lendo vocês. O Davi, ele costuma dizer assim em casa, né? Ele fala assim que o papai gosta de futebol, a mamãe gosta de filme e a Vitória gosta de celular. Sabe o que é isso, irmãos? É que ele consegue observar aquilo que nós fazemos, que nós enxergamos, e ele gosta de desenhar. Então, olha só, cada um tem uma característica, cada um sabe. Ele fala assim: eu sei que domingo nós vamos para a igreja, eu sei que é culto, eu sei que eu tenho que orar quando eu vou dormir, eu sei que eu tenho que orar quando eu vou comer. Irmãos, isso é disciplina. É disciplina, é necessário termos uma posição, irmãos, para que os nossos filhos, eles venham ser verdadeiramente alimentados nessa terra pela palavra do Senhor. Josué, irmãos, é aquele que tomou uma posição. E olha só, quero ler com vocês, Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, vamos ler, eu vou ler o verso 14 e o verso 15 para vocês. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a qual serviram seus pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E olha só essa observação que Josué faz: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir: se os deuses que serviram os vossos pais, pois que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Quem vai determinar a quem vocês vão servir, como Jó fez, irmãos, é você, pai e mãe. Muitas vezes a gente questiona: por que meu filho ele está fazendo essas coisas? Por que meu filho foi para esse lado? Por que meu filho... A gente sabe que às vezes o meio influencia bastante, irmãos, nos nossos filhos. Mas Josué, ele dá um exemplo muito categórico. Se vocês quiserem servir aos deuses dos amorreus, podem servir, mas espera aí, decidam aquilo que vocês querem fazer. Só que é o seguinte: eu e a minha casa, dentro da minha família, eu, a minha esposa e os meus filhos, nós vamos servir ao Senhor. Vocês eu não sei, mas nós vamos servir ao Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Chama-se posicionamento. E nós precisamos tomar uma posição, irmão. E quando você, pai, mãe, toma uma posição e seus filhos enxergam a direção, enxergam a posição, é o momento exato, irmãos, que eles começam, que aquela ficha começa a cair e que eles começam a entender o caminho realmente que ele tem que seguir. Irmãos, a maior parte dos ataques da família, nessa família que tem sucesso, principalmente contra os lares cristãos, é porque faltam os pais tomarem uma posição, irmãos, enquanto na verdade não tomam uma posição que deveriam. É necessário, irmãos, temer a Deus e andar nos seus caminhos. O temor, o respeito, conhecer o Senhor, a sua posição, saber que Ele é o Deus Criador de céus e terra, que não há ninguém maior que esse Deus, ninguém mais forte, ninguém mais poderoso. Irmãos, esses valores, eles precisam ser passados aos nossos filhos. Eles precisam conhecer que o Filho de Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz em favor dos nossos pecados. Amém. Muitas vezes eles não sabem quem é Jesus,
Quem é Jesus, irmãos? Será que se você perguntasse hoje para o seu filho assim, quem é Jesus? Será que ele saberia que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz em favor dos nossos pecados? Irmãos, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128:1, e Salmo 128:1, ele traz uma série de promessas, irmãos, para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que andam no seu caminho, irmãos. Tem promessa, irmãos, nesses salmos, para que nós possamos viver. Estou olhando aqui, estou de olho no tempo, irmãos. Irmãos, tem promessas extraordinárias, mas há um preço a se pagar. Nós precisamos ter também santidade no lar, viver a verdade, irmãos. Muitas vezes eu quero ter uma vida na igreja e uma vida diferente dentro de casa. Eu lembro uma história que o pastor Newton falou de um homem, de uma criança, que eu não lembro muito bem se foi para ele ou se é uma história com uma outra pessoa, mas uma criança, irmãos, que chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu quero morar aqui na igreja. E o pastor falou assim: não, você não pode morar aqui na igreja, A igreja, nós viemos aqui para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, depois a gente precisa ir embora, cada um para a sua casa. Mas por que você quer morar na igreja? Eu quero morar na igreja porque eu quero o meu pai daqui de dentro da igreja, eu não quero meu pai de lá de dentro da minha casa. Olha só que referência, irmãos. Olha só que coisa ruim. Por quê? Porque o pai se comportava de uma forma dentro da igreja e ele tem uma forma totalmente diferente de comportamento quando ele está dentro da sua casa. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos estar santificados, irmãos, na presença do Senhor. É necessário levar a família a amar a igreja. Irmãos, quantas vezes eu já vi isso? Aquilo que você fala, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, porque daquilo que sai da nossa boca estão sendo ouvidos pelos nossos filhos e muitas vezes descem ao seu coração. Quando a gente fala assim: não vamos para a igreja hoje, vamos para outro lugar, não tem problema, a igreja está muito chata, a igreja é muito ruim, a igreja, aquele pastor lá, o Alexandre, é muito chato, o louvor é muito chato, a abertura é muito chata, a mulher do pastor é chata, a filha do pastor é chata, e a gente começa a criticar a igreja, porque o café está frio, porque o som está ruim, porque o ar-condicionado está muito quente, e a gente começa a criticar a igreja, irmãos. Enquanto a palavra do Senhor diz no Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos de nós agora não gostaríamos de estar nessa chuva, irmãos, lá na casa do Senhor? Mas nessa chuva mesmo, a chuva que tem hoje, ou uma chuva pior até, nós gostaríamos de estar na rua, adorando e se alegrando em Cristo Jesus. Mas hoje a gente não pode, irmãos. Hoje a gente está confinado. E Deus quer nos ensinar alguma coisa com isso. Nunca se esqueça disso. Deus quer nos ensinar, Deus quer ministrar no nosso coração. É importante, irmãos, que nós possamos dar exemplo. Se você for um apaixonado pela igreja do Senhor, ser igreja de verdade, e um apaixonado pela igreja, seus filhos também serão. Aleluia. Muitas vezes você olha assim: meu filho não gosta de igreja. Será que ele não gosta de igreja porque você também não gosta? Será que ele também não quer ir para a igreja porque você também não quer? Será que ele não dá o mesmo valor, não dá valor para a igreja porque você também não dá? É esse tipo de exemplo, irmãos. Nós precisamos não apenas mandar os nossos filhos para a igreja. Vai lá para a classinha lá, aprender lá com professores, para a professora da classinha, não. Nós precisamos ser a igreja. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos chama de noiva para sermos a igreja, aquela que espera, que anseia pela chegada do noivo, que está ali preparada para receber o noivo. Irmãos, nós precisamos estar preparados como igreja, precisamos amar a igreja, estar na igreja, sabe? O ir para a igreja não pode ser um peso, o ir para a igreja não pode ser
como você vai para qualquer lugar, como você vai para a praia, como você vai para uma festa, como você vai para o shopping. O ir para a igreja tem que ser algo especial. O ir para a igreja tem que ser algo único, irmãos. Tem que ser carregado de alegria, carregado de amor, carregado de afeto, de ansiedade. Estou ansioso por ouvir o louvor que vão ser ministrados. Estou ansioso por estar na presença do Senhor naquele lugar. Estou separando esse tempo para estar na presença do Senhor com os meus irmãos. Irmãos, estar na presença do Senhor tem que ser contagiante. Você precisa contagiar. A tua alegria, ela precisa contagiar aquelas pessoas que estão do teu lado. Quando nós estamos com o coração carregado e cheio de alegria, irmãos, essa alegria, ela transborda. Essa alegria, ela enche, irmãos, o nosso coração e enche também as pessoas que estão próximo da gente. Que você possa, irmãos, contaminar, contagiar, irmãos, essas pessoas que estão do seu lado aí, com a alegria do Senhor, com estar na casa do Senhor. É necessário, irmãos, edificar o nosso lar sobre a rocha que é Cristo Jesus, apresentar Jesus para a sua família, apresentar Jesus para os seus irmãos, apresentar Jesus para os seus vizinhos, apresentar Jesus para os seus parentes. Se o Senhor não é aquele que edifica a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se não for o Senhor a rocha fundamental do teu lar, da tua família, da tua casa, irmãos, não adianta o nosso trabalho. Não adianta nós nos esforçarmos, porque o Senhor, Ele precisa estar presente na edificação do nosso lar. Se não for, irmãos, o Senhor e não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127:1. É aquele que nos guarda, é aquele que está sobre a nossa casa. Jesus, irmãos, Ele tem que fazer parte da sua família. E você, irmãos, já estou encerrando. E você, irmãos, você precisa ser o responsável pela sua família. 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Irmãos, você precisa e você tem a responsabilidade de cuidar da sua família. Muitas vezes a gente vê que o incrédulo cuida melhor da sua família do que nós mesmos. Então nós temos que ter a responsabilidade, blindar a sua família, não ficar muitas vezes falando, o marido falando do erro da esposa e a esposa falando do erro do marido para o vizinho, para o amigo, para o parente. Cuidado com aqueles que não edificam, irmãos. Cuidado com aqueles que têm ouvidos e línguas destruidores, irmãos, que estão ali só para saber, estão ali só para conjecturar, para ficar sabendo e para falar. Nós precisamos blindar a nossa família, irmãos. Nossa família precisa ser blindada pelo Senhor. Seu casamento, a sua vida precisa ser blindada, irmãos. Ninguém precisa saber, irmãos, o que acontece na sua casa. Se você quer contar algo para alguém, entra no teu quarto, no secreto do teu quarto, ajoelhe-se, ore a Deus, que Ele vai te recompensar publicamente. Ninguém precisa muitas vezes, irmãos, saber de toda aquela história. Se você tem um líder, alguém, irmãos, alguém espiritualmente que cuida da tua vida, um pastor, você pode compartilhar das tuas dores, dos teus anseios, das tuas angústias, das tuas aflições. Se for alguém que vai orar contigo pela sua vida, que está pegando a sua mão para seguir junto com você em frente, faça isso. Mas se não for edificar a sua fé, irmãos, não faça isso, porque pode ser para a sua destruição. Amém? Irmãos, em nome de Jesus, como que você vai edificar a sua casa? Oração, intimidade no relacionamento com Deus, ter gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ter o perdão, irmãos. Famílias, irmãos, dentro do próprio lar, da própria casa, da própria família, muitas vezes estão destruídas, irmãos, porque não tem perdão, porque não conseguem mais se perdoar, porque acham que o perdão, ele chegou no limite. Enquanto o apóstolo Pedro, ele pergunta para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus diz 70 vezes 7, ou seja, ele quis dizer com isso que o perdão tem que ser ilimitado. E hoje nós vemos o quê? Que as pessoas colocam limite em relação ao perdão. Eu já perdoei demais. Irmãos,
aquele que nos perdoa sempre, irmãos, é aquele que nos ama muito, nos ama de uma forma sobrenatural. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Ou seja, é aquele que encobre uma multidão de pecados. Perdão, irmãos, encobre uma multidão de pecados. Não se lembra mais. O Senhor nos perdoa e Ele não se lembra mais de tudo aquilo que nós fizemos. Por que nós vamos se lembrar? Por que nós vamos trazer à memória, irmãos, algumas coisas que foram feitas no passado que não edificam mais a nossa fé? Que haja perdão dentro do teu lar, da tua casa, da tua família, e creia que isso vai ser para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Aleluia. Amém? Quero orar por você, irmãos. Que Deus te abençoe, fortaleça o teu coração. Eu vou orar, irmãos, aqui, e eu quero passar mais alguns recados para você também, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar. Eu quero abençoar, Deus, a vida de cada família, Senhor Deus, por estar conosco presente nesse culto. Que a tua bondade, que o teu cuidado, que o teu amor esteja sobre eles, Pai. Abraça, Deus, os teus filhos nessa noite, Pai. Que eles possam estar em união nos seus lares, em comunhão, Senhor Deus, Pai. E que essa comunhão seja para louvor e para adoração do teu santo nome, Pai. Eu repreendo, Senhor Deus, todo espírito contrário, espírito de depressão, Pai. Espírito que não confessa o teu nome, Pai. Que saia desse lar, dessa família, dessa casa, Pai. Que haja harmonia, Pai, união, comunhão, amor, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Fortalece cada coração, fortalece a vida dos teus filhos, Pai, e que eles possam passar esse deserto, esse momento de dificuldade, crendo, Pai, que tem um Deus cuidador, Pai, que vai além do que eles pedem, pensam ou imaginam, Pai. Fortalece a fé, enche o coração da tua verdade. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Glória a Deus. eu quero deixar alguns recados aqui para vocês. Irmãos, nós também estamos participando aqui no momento de dízimo e momento de oferta. E eu quero te convidar, a palavra do Senhor diz que nós devemos trazer os nossos dízimos para que haja mantimento nessa casa. Irmãos, hoje é esse momento que nós estamos vivendo, um momento de dificuldade, momento que missionários, que pastores, que líderes estão passando dificuldade, locação de igreja, irmãos, as igrejas vazias, sem arrecadação, e irmãos, e nós fazemos isso não só pela obra, nós fazemos isso porque nós amamos o Senhor, cumprimos a palavra. Então, irmãos, dízimos e ofertas, irmãos, façam isso com amor. Nós temos as contas do nosso ministério. Você pode mandar via inbox no Facebook ou no Instagram. Nós temos conta no Banco Santander, no Banco Itaú e no Banco Bradesco. E ali você pode ofertar e trazer os teus dízimos também, em nome de Jesus. Faça a transferência, nos mande o comprovante para efeito de contabilização, porque essa conta não é da nossa igreja, essa conta é do ministério e será contabilizado lá no ministério. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Faça isso com amor, irmãos. Participe da oferta e do dízimo com todo amor no teu coração. Irmãos, quero reforçar, no próximo domingo, ceia do Senhor. Aqueles que são batizados, aqueles que estão firmes em comunhão com a igreja, com o seu pastor, você pode participar da ceia do Senhor. Você estará preparando aí um suco de uva, irmãos, e estará preparando também o seu pão aí, que nós estaremos compartilhando em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero deixar para você também o nosso endereço, Avenida Carvalho de Mendonça, número 378, na Vila Belmiro, irmãos, ao lado do Banco Bradesco. Então, esteja lá conosco, irmãos. É só, entrou ali no canal 2, virou à direita na Carvalho de Mendonça, ela já vai estar à sua esquerda. Que você participe conosco lá, os nossos cultos, irmãos, eles estarão sendo realizados domingo às 19h30 e quinta-feira às 20 horas. E nós teremos também células, que são os cultos nos lares. Eu vou tentar nessa terça, irmãos, fazer uma célula via aplicativo Zoom. E se realmente nós conseguirmos, nós estaremos passando para vocês como que será esse momento. Irmãos, eu quero também
agradecer os irmãos pelo período de oração que vocês tiveram com o Gustavo, um menino de 12 anos que estava internado era um apêndice que estava suporando, ele fez a cirurgia, ele foi para a UTI ontem, ainda ficou na UTI hoje na parte da manhã e ele já está no quarto em recuperação. As nossas orações, irmãos, elas alcançaram a vida do Gustavo, irmãos, e nós cremos que em nome de Jesus ele foi curado e quem sabe amanhã ou depois da manhã ele já estará saindo do hospital. Quero agradecer aos irmãos aí pela oração, e se você tiver pedidos de oração, nos manda no inbox aí no Instagram, no Facebook, nós teremos um grande prazer de estar orando também pelo pai da Edneia, em que em nome de Jesus você pode ficar firme para a glória de Deus. Siga-nos na rede social, irmãos, Peniel Vila Belmiro, Instagram e Facebook, e no YouTube, irmãos, nós precisamos que você entre lá também, Peniel Vila Belmiro, e faça a sua inscrição, para que nós possamos chegar a 1000 seguidores, 1000 inscritos ali no YouTube, para que nós possamos fazer a nossa transmissão também via YouTube, tá bom? Eu te agradeço, irmãos, pela participação. Nós vamos estar agora entrando com mais um período de louvor. Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Grande beijo. Amo vocês. Muito obrigado. Davi está aqui com a gente, né, Davi? Vem aqui dar um oi, pessoal. Só um oi. Os reinos se abalam, os povos se curvam, que Deus te abençoe em nome de Jesus. As bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Vamos adorar, meus irmãos. Vai passar, vai ficar tudo bem. Tu és o Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adora, Alex. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Taizinha, Deus abençoe em nome de Jesus. Tua igreja te adora. Obrigado, Denis. Semana abençoada para todos em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Joaquim tá chegando. Pra dizer que tu és o Senhor. Aldrinha, beijo. Manda um beijo pro meu querido. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Deus abençoe, meu